A escuridão no interior da selva do Congo não é a escuridão de um quarto sem luz. É outra coisa, é verde. No dossel superior, a 40 ou 50 metros acima do chão, a luz solar chega com toda a sua intensidade equatorial e transforma as copas das árvores numa superfície quase contínua que absorve 95% dessa energia antes que chegue mais abaixo. O que atinge o chão da selva do Congo não é luz. É um resíduo de luz, um verde filtrado e difuso que nas horas do meio-dia confere ao solo a mesma iluminação que se tem nas latitudes temperadas 1 hora após o pôr do sol. Para qualquer animal que caça aqui por baixo do dossel, essa penumbra permanente não é uma desvantagem. É o ambiente no qual passaram milhões de anos aperfeiçoando os seus sentidos. O Congo, a segunda maior massa de floresta tropical do planeta a seguir a Amazônia. 3.300.000 quilômetros quadrados de floresta úmida que cobre o coração do continente africano, atravessada pelo rio mais profundo do mundo, habitada por 10.000 espécies de plantas e mais de 700 espécies de peixes nos seus rios. Aqui vivem os dois primatas mais próximos do ser humano que existem na Terra. Aqui vive o leopardo mais adaptado à floresta densa que existe em África. Aqui vive uma ave que caça macacos e pequenos antílopes com as garras, um peixe que pode atingir os 50 quilos em água doce, e um animal que demorou tanto a ser descoberto pela ciência ocidental que durante décadas os zoólogos europeus julgavam que os relatos dos nativos sobre ele eram mitologia. No Congo, o que não se vê costuma estar a caçar. A floresta da bacia do Congo tem 4 camadas. O chão, que os botânicos chamam subbosque inferior, onde a umidade é constante e quase nenhum vento consegue mover o ar. O subbosque superior, entre 5 e 15 metros de altura, onde os arbustos e as árvores mais jovens competem pelos escassos fragmentos de luz que o dossel deixa passar. O subdossel, entre 15 e 30 metros, onde as árvores que cresceram o suficiente para alcançar luz direta durante algumas horas por dia abrem as suas copas em formas assimétricas que maximizam a captura de cada raio. E o dossel superior, entre 30 e 50 metros, onde as árvores maiores constroem a abóbada que define tudo o que acontece por baixo. Cada uma dessas camadas tem os seus próprios predadores e as suas próprias presas. A selva do Congo não é um ecossistema. São 4 ecossistemas sobrepostos que partilham o mesmo espaço vertical. No chão, onde as raízes das árvores formam uma rede de obstáculos que torna impossível qualquer corrida em linha recta, o leopardo leva milhões de anos a adaptar-se a uma forma de caça sem equivalente entre os felinos grandes do continente. Na África Oriental, o leopardo da savana usa as acácias como plataformas de observação e caça em terreno aberto, onde a visibilidade pode ultrapassar o quilômetro. Na selva do Congo, o mesmo felino desenvolveu um corpo e padrões de comportamento tão diferentes que alguns investigadores propuseram nos últimos anos que as populações de floresta úmida deveriam ser classificadas separadamente das da savana. O leopardo da floresta congolesa é mais compacto, com os membros ligeiramente mais curtos em proporção ao tronco do que os do leopardo de savana, o que baixa o centro de gravidade e facilita a manobra entre os obstáculos do subbosque. A sua pelagem, embora mantenha o padrão de rosetas característico da espécie, tem uma densidade de manchas por unidade de superfície significativamente maior do que a dos leopardos de planície. Na penumbra verde do subbosque, esse padrão mais denso gera um efeito de ruptura de silhueta mais eficaz do que o das rosetas mais espaçadas do leopardo de savana, onde o fundo de luz uniforme da planície exige uma camuflagem de natureza diferente.
O leopardo da floresta caça principalmente mangabês, cercopitecos e colobos. Macacos entre 4 e 12 kg que se movem tanto no dossel como no subbosque, e que constituem a presa mais acessível em termos de tamanho e abundância. Também caça pequenos antílopes de floresta, como o duiker azul e o duiker de fronte preta, que se movem no subbosque inferior e são difíceis de detectar e de seguir no labirinto de raízes e troncos do chão da selva. A técnica habitual do leopardo da floresta para caçar nesse ambiente é a espera ativa junto às rotas que as presas utilizam regularmente. Na selva do Congo, os macacos e os pequenos antílopes têm rotas habituais que seguem uma lógica que o leopardo aprendeu a ler: os trilhos junto aos cursos de água onde os animais descem para beber, os ramos de certas árvores que produzem frutos em diferentes épocas do ano e que congregam os macacos de forma previsível, as travessias entre o subbosque e o chão, onde os animais arborícolas descem para comer os frutos caídos. Um leopardo que se estabeleceu num território conhece essas rotas tão bem que consegue antecipar onde vai estar a sua presa amanhã de manhã, com uma precisão que os investigadores que puderam rastrear indivíduos com coleiras GPS em partes acessíveis do Congo descrevem como surpreendente. O animal não patrulha o seu território em círculos. Vai de ponto em ponto seguindo uma lógica que só faz sentido quando se sobrepõe o mapa dos seus movimentos com o mapa das rotas e dos recursos alimentares das suas presas. Acima do leopardo, na mesma floresta, literalmente, a águia coroada realiza o que os ornitólogos que a estudam classificam como o ataque aéreo mais sofisticado de qualquer ave de rapina do continente africano. A águia coroada, com uma envergadura entre 150 e 200 centímetros e um peso entre 3 e 5 quilogramas, é a ave de rapina mais pesada de África, embora não a de maior envergadura. As suas garras são desproporcionadamente grandes para o seu tamanho corporal. As traseiras podem atingir 8 centímetros de comprimento e exercer uma pressão de fecho de até 180 kg. Para calibrar esse número, é suficiente para perfurar o crânio de um macaco cercopiteco adulto com um único golpe de pata, ou para fraturar a coluna vertebral de um pequeno antílope no momento do impacto. A águia coroada caça no nível do dossel e do subdossel, onde os macacos se movem com a agilidade que o conhecimento desse ambiente específico lhes confere, saltando entre ramos com uma precisão que os observadores humanos em terra, olhando para cima, raramente conseguem acompanhar. O ataque da águia vem de cima, a uma velocidade que os investigadores que o conseguiram medir com câmaras de alta velocidade estimam em mais de 100 km por hora na fase final do mergulho, o que torna esse ataque excepcionalmente eficiente na floresta densa, onde a cobertura dos ramos deveria dificultar a manobra de uma ave desse tamanho. É a capacidade da águia coroada para voar entre as árvores a alta velocidade sem colidir. As suas asas têm uma proporção de envergadura para comprimento de asa, o que os aeronavegadores chamam de relação de aspecto, que é baixa comparada com a das águias que caçam em espaços abertos, o que lhe confere maior manobrabilidade à custa de alguma eficiência em planeio. O resultado é uma ave capaz de seguir um cercopiteco em fuga entre os ramos do dossel durante dezenas de metros antes de executar o golpe final. Os macacos reconhecem a águia coroada. O repertório de chamadas de alarme de várias espécies de cercopiteco do Congo inclui sinais específicos para o ataque aéreo que são distintos dos sinais para predadores terrestres. Um macaco que emite o sinal de alarme aéreo provoca no grupo uma resposta diferente da do sinal terrestre.
Em vez de fugir para os ramos superiores, onde são mais vulneráveis ao ataque vindo de cima, os indivíduos do grupo procuram a cobertura dos ramos mais densos e o interior das copas das árvores mais compactas. A águia coroada coevoluiu com essas respostas durante tempo suficiente para ter desenvolvido táticas de caça que as contornam. Em grupos com mais de uma águia, foram observadas coordenações em que um indivíduo chama a atenção do grupo de macacos numa direção enquanto o outro ataca pela direção oposta, antes que o grupo tenha conseguido reorganizar a sua resposta antipredador. Não há qualquer prova de que essa coordenação seja deliberada, no sentido em que os investigadores usam esse termo para os corvídeos ou os cetáceos. Mas o resultado funcional é o de um ataque em duas frentes que explora o tempo de latência entre o alarme e a resposta. No dossel superior da mesma floresta, a uma altitude em que o chão fica invisível sob as brumas do subbosque, os chimpanzés organizam caçadas que redefiniram o que os cientistas entendem por cultura animal. O chimpanzé Pan troglodytes partilha com o ser humano entre 98% e 99% do genoma funcional, dependendo do segmento genômico analisado. Essa proximidade genética traduz-se em capacidades cognitivas que, em muitos aspectos, se sobrepõem às humanas: uso de ferramentas, transmissão cultural de técnicas entre gerações, reconhecimento individual dentro do grupo, planeamento a curto prazo, coligações políticas dentro da hierarquia social. Os chimpanzés do Congo foram estudados de forma menos intensa do que os da África Oriental pelas dificuldades de acesso à floresta úmida, mas os dados disponíveis sugerem que as populações da Bacia do Congo têm algumas das culturas de ferramentas mais elaboradas documentadas na espécie. As caçadas de macacos colobos por parte dos chimpanzés são o exemplo mais estudado de caça cooperativa em primatas não humanos e um dos argumentos mais sólidos no debate sobre a inteligência social desta espécie. Uma caçada de colobos começa geralmente quando um macho do grupo detecta um grupo de colobos vermelhos no dossel e emite uma vocalização específica que outros machos do grupo reconhecem como sinal de caça. Nos grupos onde este comportamento foi documentado com maior detalhe, a resposta ao chamado de caça produz uma concentração de machos que em poucos minutos se distribuem em redor da árvore, ou do grupo de árvores onde estão os colobos. O que acontece a seguir foi descrito em detalhe nos estudos de longo prazo realizados em comunidades de chimpanzés em diferentes pontos de África subsaariana. Os machos assumem papéis diferenciados que os investigadores classificaram em 4 categorias: os perseguidores diretos, que seguem os colobos na fuga; os bloqueadores, que se posicionam antecipadamente nas rotas de fuga mais prováveis; os condutores, que empurram os colobos em direção aos bloqueadores; e os emboscadores, que aguardam imóveis em posições estratégicas. A atribuição de papéis não é aleatória. Nos grupos estudados, os indivíduos de maior hierarquia tendem a ocupar as posições de emboscada, que são as com maior probabilidade de conseguir a captura, enquanto os indivíduos de menor estatuto assumem os papéis de perseguição e condução, que exigem mais esforço e produzem menos capturas individuais. O que torna essa distribuição de papéis cognitivamente significativa é que cada indivíduo deve antecipar o movimento da presa e o movimento dos demais participantes na caçada para se posicionar corretamente. Um bloqueador que chega tarde demais à sua posição perde oportunidade. Um condutor que pressiona demasiado pode fazer com que os colobos escapem por uma direção onde não há ninguém à espera. A coordenação exige um modelo mental do que os outros participantes estão a fazer
e do que a presa vai fazer em resposta ao que já está a acontecer. Os estudos de longo prazo em comunidades de chimpanzés bem conhecidas mostram que a taxa de sucesso nas caçadas de colobos aumenta com o número de participantes até certo ponto. As caçadas com 8 ou mais participantes têm taxas de sucesso superiores a 70%, enquanto as caçadas solitárias ou em pares raramente superam os 20%. E há algo que é particularmente difícil de explicar sem recorrer a algo semelhante à compreensão de normas sociais. A partilha da carne após a caçada não é exclusiva dos participantes ativos. Os indivíduos que observaram a caçada, mas não participaram, recebem com frequência partes da carne através de comportamentos de mendicidade que o macho que capturou a presa aceita ou recusa segundo critérios que os investigadores ainda não conseguiram codificar completamente. A sul do rio Congo, onde as águas do rio mais profundo do mundo atuaram como barreira geográfica durante milhões de anos, separando duas populações de um ancestral comum, vive o parente mais próximo do chimpanzé que existe, e ao mesmo tempo, aquele que mais se diferencia dele na sua organização social. O bonobo, pampaniscus, partilha com o chimpanzé 99% do genoma, tem a mesma capacidade cerebral, vive em grupos de dimensão aproximada, ocupa o mesmo tipo de habitat de floresta úmida, e ainda assim, a sociedade do bonobo funciona de forma tão diferente da do chimpanzé que os primatólogos que estudam ambas as espécies as utilizam frequentemente como o par de contraste definitivo nos debates sobre a relação entre ecologia, evolução e estrutura social. Os chimpanzés vivem em sociedades dominadas pelos machos, onde a hierarquia se mantém através de coligações entre machos, o uso ativo da violência ou a ameaça de violência, e a competição direta pelo acesso às fêmeas e aos recursos alimentares. Os bonobos vivem em sociedades onde as fêmeas têm uma posição central na hierarquia social, onde a violência letal entre indivíduos do mesmo grupo é praticamente inexistente no registro observacional disponível, e onde os conflitos se resolvem através de comportamentos de reconciliação que têm uma frequência e uma variedade sem equivalente nos chimpanzés. O que essa diferença produz em termos de comportamento de caça é significativo. O bonobo caça muito menos do que o chimpanzé. As caçadas de vertebrados são raras nas comunidades estudadas, embora não completamente ausentes. O bonobo obtém a maior parte da sua proteína animal de invertebrados e de fontes vegetais proteicas, em vez das caçadas cooperativas de mamíferos que caracterizam muitas comunidades de chimpanzés. O rio Congo, que separa estas duas formas de inteligência social, é também um dos rios mais extraordinários do planeta pelas suas próprias razões. Antes de chegar ao rio, nas partes mais profundas da floresta, onde a vegetação é tão densa que o deslocamento humano sem facão é impossível, vive o maior animal terrestre da floresta congolesa e o maior primata do planeta. O gorila ocidental de planície, gorila, tem nos machos adultos um peso que pode atingir os 200 kg e uma altura em posição bípede entre 1,70 m e 1,80 m. O seu nome científico, com a tripla repetição de gorila, é um dos raros casos na nomenclatura taxonômica em que o nome de gênero, espécie e subespécie coincidem, e tem uma qualidade de eco que resulta apropriada para um animal cuja presença na floresta se anuncia principalmente pelo som. O macho dominante, aquele que na terminologia popular se chama silverback, pela zona de pelagem prateada que os machos adultos desenvolvem nas costas a partir dos 12 ou 13 anos, mantém a coesão do grupo familiar através de uma combinação de sinais
que vão desde a vocalização até a demonstração física. A demonstração de bater no peito que a cultura popular transformou no gesto definidor do gorila é, na realidade do comportamento da espécie, muito mais do que uma expressão de agressão. É um sistema de comunicação à distância que transmite informação sobre o tamanho, a saúde e o estado de espírito do indivíduo a receptores que podem estar a várias centenas de metros. O som produzido pelo bater no peito de um macho adulto, amplificado pelos sacos de ar que os gorilas têm de ambos os lados da garganta, pode ser ouvido em condições favoráveis a mais de 1 quilômetro de distância. O grupo familiar do gorila ocidental típico tem entre 5 e 30 indivíduos, com um macho prateado dominante, por vezes acompanhado de 1 ou 2 machos subordinados que podem ser filhos ou irmãos do dominante, várias fêmeas adultas com as suas crias e os jovens de diferentes idades em desenvolvimento. A estrutura é matrilinear no sentido em que as fêmeas permanecem frequentemente perto das mães durante anos, mas o macho dominante é o eixo central da organização. Quando um macho dominante morre, o grupo fragmenta-se frequentemente porque não existe consenso estabelecido sobre quem assume a posição. Os gorilas ocidentais são principalmente frugívoros. Nos meses em que os frutos estão disponíveis, a fruta pode constituir entre 60% e 80% da sua dieta. Nos meses de menor disponibilidade de frutos, compensam com folhas, caules, casca e, em alguns casos, invertebrados como térmitas ou larvas de escaravelho. O seu trânsito pela floresta deixa rastros que os rastreadores treinados conseguem ler com precisão. Os ninhos nocturnos construídos no chão ou nos ramos baixos com vegetação dobrada, os trilhos compactados pelo peso de um macho de 200 quilos movendo-se em quadrupedia, os ramos arrancados com a marca inconfundível dos dedos do gorila. O Congo é o rio mais profundo do mundo. Em alguns troços do seu curso médio, a profundidade ultrapassa os 220 metros, mais do que qualquer outro rio no registro hidrográfico conhecido. Essa profundidade excepcional, produto da geologia do continente africano e da potência erosiva de um caudal médio de 41.000 metros cúbicos por segundo, o segundo maior caudal de qualquer rio depois do Amazonas, criou nos troços profundos condições de pressão, temperatura e ausência de luz que se aproximam mais das do oceano profundo do que das de um rio convencional. Nessas águas habita o animal que os ictiólogos que trabalham em África Central consideram o predador de água doce mais formidável do continente. Um peixe que combina o tamanho de um predador grande com uma dentição que nenhum peixe de rio em nenhum outro lugar do mundo possui da mesma forma. O tigre de água gigante, Hydrocinus goliath, pode atingir 1,5 metro de comprimento e os 50 quilogramas. Os seus dentes, que nos indivíduos adultos sobressaem da boca quando esta está fechada por serem demasiado compridos para caber completamente dentro das mandíbulas, são triassolares e serrilhados, são comparáveis em forma e tamanho relativo aos de um tubarão de Recife. Estão dispostos de modo que a mandíbula superior e a inferior encaixam como uma armadilha. Quando o peixe fecha as mandíbulas sobre a presa, os dentes de cima e os de baixo interpenetram-se, fazendo com que qualquer tentativa da presa de sair em linha recta a obrigue a mover-se em direção a um dente. O fecho é, na prática, irreversível para qualquer peixe mais pequeno do que o atacante. É também um dos peixes de água doce mais rápidos do mundo em aceleração durante o sprint de ataque. Estudos realizados com gravações de alta velocidade em condições controladas sugerem velocidades de sprint entre 30 e 40 km por hora
suficientes para alcançar peixes mais pequenos que tentam escapar em águas abertas. O tigre de água gigante caça principalmente outros peixes, incluindo peixes elétricos de tamanho considerável e algumas espécies de bagre que noutros rios seriam predadores dominantes. Os pescadores das comunidades ribeirinhas do Congo descrevem-no como o único peixe do rio que inspira algo parecido ao respeito que noutros ecossistemas se reserva para os grandes crocodilianos. Um animal que consegue cortar uma linha de pesca com uma mordidela limpa e que, em alguns casos documentados, atacou seres humanos que se banhavam nos troços onde a espécie é abundante. No mesmo rio, nos troços de menor corrente onde as margens se alargam e os bancos de areia emergem na estação seca, o crocodilo do Nilo mantém uma das suas últimas populações significativas na bacia do Congo. Com até 6 metros de comprimento e 500 quilogramas nos indivíduos maiores, o crocodilo do Nilo é o maior predador ativo do rio, capaz de capturar presas que vão desde peixes grandes até ungulados de várias centenas de quilogramas, quando estes descem aos vales para beber ou para atravessar. A relação entre o tigre de água e o crocodilo nos mesmos troços do Congo segue uma lógica de separação de nicho que os investigadores de campo só puderam documentar nos últimos anos, à medida que as populações do crocodilo, que foram dizimadas pela caça comercial de peles durante o século XX e estão em processo de recuperação parcial na bacia congolesa, voltaram a ser suficientemente abundantes para estudar as suas interações com outros predadores do rio. O crocodilo domina os troços de margem e de águas pouco profundas. O tigre de água domina as colunas de água nos troços profundos. Entre os dois, a maior parte dos peixes médios do rio está sob pressão de predação a partir da superfície e a partir do fundo simultaneamente. Na floresta que bordeia o rio, nos raros pontos onde o dossel se abre e a luz chega ao chão durante horas suficientes por dia para que cresça vegetação de porte menor e mais nutritiva, o elefante de floresta africano cria as condições que tornam possível que tudo o resto coexista. O elefante de floresta, Loxodonta cyclotis, é uma espécie distinta do elefante de savana, reconhecida como tal pela ciência apenas em 2001, embora as diferenças morfológicas entre as duas formas fossem conhecidas desde muito antes. É mais pequeno do que o elefante de savana. Os machos adultos de floresta raramente superam as 2,5 toneladas, face às 4 ou 5 do de savana, e os seus presas são mais rectos e mais verticais, adaptados para partir ramos e escavar no solo da floresta, em vez dos confrontos horizontais dos elefantes de planície aberta. O que o elefante de floresta faz ao mover-se pela selva do Congo é criar espaço. Cada rota habitual de um grupo de elefantes na floresta densa torna-se com o tempo num trilho desobstruído de obstáculos menores que outras espécies utilizam como corredores de movimento. Cada árvore que um elefante derruba para aceder à casca ou aos frutos cria uma clareira onde a luz chega ao chão durante anos, estimulando o crescimento de vegetação densa e nutritiva nesse ponto. Cada charco que um elefante escava num leito seco de rio durante a estação seca é um ponto de água que nas semanas seguintes será utilizado por dezenas de outras espécies. Os bioacústicos, que instalaram microfones na selva do Congo ao longo de vários anos, conseguiram quantificar o impacto da atividade dos elefantes de floresta na diversidade de sons produzidos por outras espécies no seu ambiente imediato. Nos pontos onde os elefantes passam regularmente, a riqueza de espécies animais detectadas acusticamente é significativamente maior do que em pontos comparáveis sem atividade de elefantes. A criação de clareiras
a abertura de trilhos, a disponibilidade de água adicional nos charcos escavados, tudo isso se traduz em maior diversidade de recursos e, portanto, em maior diversidade de animais. Um elefante de floresta adulto consome entre 150 e 200 quilogramas de vegetação por dia. Ao longo do seu território, que pode ultrapassar os 100 quilômetros quadrados, nas áreas de maior densidade da bacia congolesa, dispersa as sementes de entre 300 e 500 espécies de plantas diferentes através das suas fezes. Essa dispersão de sementes a longa distância é o que permite que algumas das espécies arbóreas maiores da floresta se reproduzam. Os seus frutos são demasiado grandes para serem dispersos por qualquer outro animal presente no ecossistema. Sem o elefante de floresta, essas espécies ficariam confinadas às imediações das árvores-mãe, competindo entre si pelo espaço e a longo prazo perdendo posições face a espécies com melhores dispersores. O elefante de floresta é o engenheiro do ecossistema que torna possível a existência do ecossistema tal como o conhecemos. Retirá-lo não simplifica o sistema, desestabiliza-o. O okapi, Okapia johnstoni, leva tanto tempo a ser objeto de incredulidade que vale a pena parar na sua história científica antes de descrever o animal. No final do século XIX, os exploradores europeus que trabalhavam no Congo belga começaram a receber relatos dos povos pigmeus sobre um animal de grande porte que vivia na floresta densa e que tinha riscas nas patas como uma zebra, mas que era mais parecido com um cavalo do que com qualquer bovino. Os zoólogos europeus da época descartaram esses relatos como interpretações erradas de animais conhecidos ou como exageros folclóricos. Só em 1901 chegaram os primeiros espécimes à Europa e a ciência teve de reconhecer que na selva do Congo vivera durante todo esse tempo um animal de grande porte que ninguém no mundo acadêmico sabia que existia. O okapi é o único parente vivo da girafa. As riscas brancas nas patas traseiras e nos quartos traseiros não são uma adaptação de camuflagem no sentido em que o são as riscas da zebra. O okapi não tem predadores que vejam a preto e branco e que sejam dissuadidos pelo dazzle do padrão. As riscas são um sinal de reconhecimento intraespecífico na penumbra do subbosque. As crias seguem as mães na escuridão relativa da floresta, guiando-se pelo padrão das riscas. Uma cria que perde de vista a mãe no subbosque consegue reenquadrá-la entre os troncos e a vegetação pelo contraste do branco sobre o castanho escuro. O okapi tem uma língua entre 35 e 45 centímetros de comprimento, a mesma adaptação da girafa que usa para alcançar a vegetação entre os espinhos das acácias. No okapi, essa língua serve para limpar o pó dos próprios olhos e para alcançar folhas e frutos em posições que, de outro modo, ficariam fora do seu alcance. Subbosque congolês. É um animal solitário. Os encontros entre indivíduos fora do período reprodutivo são raros e breves, com o território dos machos a sobrepor-se ao de várias fêmeas, mas com pouco contato direto entre eles fora do acasalamento. Com entre 10.000 e 35.000 indivíduos estimados numa distribuição que se limita quase exclusivamente à bacia do Congo, o okapi está classificado como em perigo pela UICN. A sua raridade como objeto de estudo não é apenas produto do seu comportamento esquivo. A selva do Congo, por razões políticas e de segurança que há décadas fazem parte da realidade do país, é um dos ambientes de investigação de campo mais difíceis e mais perigosos do planeta para os investigadores de vida selvagem. A selva do Congo é o ecossistema continental mais ameaçado e menos protegido do planeta em termos relativos. 90% da floresta que a compõe está na República Democrática do Congo,
um país cuja história recente foi dominada por décadas de conflito armado, extração de recursos minerais sem regulação efetiva e colapso das instituições estatais responsáveis pela gestão do território. Nesse contexto, a conservação da biodiversidade tem competido há décadas com urgências que os responsáveis pela gestão do território consideraram sistematicamente mais prioritárias. A caça de carne de mato, o termo que engloba a caça de fauna selvagem para consumo humano em África Central, é a ameaça mais direta sobre as populações das espécies maiores da floresta congolesa. Na Bacia do Congo, estima-se que são extraídas entre 1 e 5 milhões de toneladas de carne de mato por ano, incluindo elefantes, gorilas, bonobos, chimpanzés, ocapis e dezenas de outras espécies. Em muitas comunidades rurais da bacia, a carne de mato não é uma tradição cultural secundária. É a fonte de proteína animal mais acessível em contextos onde o acesso à proteína doméstica é limitado pela pobreza e pelo colapso das redes de distribuição de alimentos. A mineração artesanal de minerais, especialmente de coltan, um mineral que contém tântalo e nióbio com aplicações no fábrico de componentes eletrônicos, destruiu diretamente partes significativas da floresta em zonas que, de outro modo, teriam permanecido praticamente sem perturbação humana. Os campos de mineração artesanal na floresta congolesa são focos de caça intensiva adicional porque os mineiros precisam de proteína animal durante os meses que passam na floresta, sem acesso a sistemas de distribuição de alimentos. A desflorestação industrial, embora presente a menor escala relativa do que na Amazônia ou nas florestas do Sudeste Asiático, avança pelas margens da bacia, onde as redes de estradas permitem o acesso da indústria madeireira. Cada estrada nova que penetra na floresta não só extrai madeira, cria acesso para caçadores que antes não conseguiam chegar a essas zonas, aumenta a pressão de caça num raio de vários quilômetros de cada lado da via e fragmenta o habitat contínuo em parcelas que as espécies com grandes territórios, especialmente os grandes primatas, o leopardo e o elefante de floresta, não conseguem usar com a mesma eficiência do que a floresta contínua. O gorila ocidental, gorila, com entre 95.000 e 130.000 indivíduos da subespécie de planície ocidental e entre 250 e 300 indivíduos da subespécie do Rio Cross, está classificado como em perigo crítico. A subespécie de planície oriental, gorila berinjei graueri, tem entre 3.500 e 4.000 indivíduos e está também em perigo crítico. O bonobo tem entre 10.000 e 50.000 indivíduos, com uma incerteza na estimativa que reflete a dificuldade de recensear uma espécie num habitat inacessível e politicamente instável. O chimpanzé, com entre 170.000 e 300.000 indivíduos distribuídos por múltiplos países de África Ocidental e Central, é o mais abundante dos grandes primatas. Mas a sua distribuição está severamente fragmentada e a taxa de perda de indivíduos por caça e perda de habitat supera em muitas populações a taxa de reprodução. A UICN classifica-o como em perigo. O elefante de floresta africano perdeu entre 60 e 65% da sua população entre 2002 e 2013 pela combinação de caça de marfim, que registrou um ressurgimento dramático durante esse período impulsionado pela procura do mercado asiático e perda de habitat. Está classificado como em perigo crítico, a categoria mais elevada antes da extinção, desde 2021. O amanhecer na Bacia do Congo chega da mesma forma há 65 milhões de anos, com som antes da luz. Os primatas que dormem nas árvores começam a vocalizar antes de a escuridão se dissipar.
Os insectos do subbosque mudam o seu ritmo de chamadas do padrão nocturno para o diurno com uma precisão que não precisa de relógio, porque o relógio é a temperatura e a temperatura muda com a mesma regularidade de sempre. Em algum ponto do dossel, um grupo de chimpanzés que dormiu em camas de ramos construídas nas copas começa a mover-se antes de a luz chegar. Vão para a árvore de frutos que levam 2 dias a observar a distância, certificando-se de chegar antes do grupo rival que controla o território adjacente. Onde a noite nunca desapareceu de todo e onde a noite nunca desapareceu de todo e onde a luz do amanhecer demora ainda mais a penetrar, o leopardo, que leva horas imóvel junto à rota do Mangabey, ajusta a sua posição 1 centímetro. Só 1 centímetro. O ramo em que apoia a pata dianteira esquerda começou a vibrar de uma forma que os seus receptores vibratórios tácteis nas almofadas lhe indicam que algo se move nessa direção vindo do norte. No rio, onde a corrente nunca para e a profundidade torna o dia e a noite irrelevantes, o tigre de água leva horas em movimento, seguindo os rastros acústicos dos peixes que se agitam à superfície à medida que a luz começa a descer e os peixes diurnos se ativam. A selva do Congo leva 65 milhões de anos a ser o lugar onde as soluções mais complexas para os problemas mais difíceis da biologia se testam em o leopardo e a águia coroada competindo pelos mesmos macacos a diferentes altitudes. O chimpanzé e o bonobo demonstrando que a mesma quantidade de inteligência pode produzir sistemas sociais opostos dependendo das condições que os moldaram. O elefante de floresta construindo o habitat que todos os outros precisam sem o saber. O tigre de água e o crocodilo dividindo o mesmo rio em zonas de domínio que há milhões de anos são respeitadas sem que ninguém as tenha negociado. Essa complexidade demorou 65 milhões de anos a construir-se. As formas como está a ser desmontada operam há menos de 1 século. E ao contrário dos ciclos de extinção do passado geológico, o ecossistema do Congo absorveu e dos quais se recuperou em escalas de milhões de anos, desta vez o processo ocorre em décadas. E o ecossistema não tem mecanismos de resposta calibrados para essa velocidade. Na escuridão verde do subbosque, o leopardo dá o salto. O Mangabey que não o viu chegar faz o som que os Mangabês fazem nesse momento. E a selva do Congo continua a ser o que foi sempre. O lugar onde nada é seguro, tudo está ligado. E a vida que há mais tempo aqui se encontra é também a que tem menos garantias de continuar a estar.